Bem, então nós vamos chamar para a nossa última mesa temática do dia, para nos falar sobre abuso de poder entre a gravidade e a potencialidade, e para isso nós convidamos o Dr. Sidney Neves, ele que é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal e é presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Sidney, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu aceite de estar conosco nessa programação. E nós nos sentimos honrados de tê-lo aqui para fazer o encerramento com chave de ouro desse nosso evento. Muito obrigada, passo a palavra para o senhor. Eu que agradeço a gentileza, a generosidade da apresentação. Para mim, é motivo de muito orgulho poder falar num evento tão relevante, tão importante. Este evento produzido, no primeiro seminário eleitoral, produzido e totalmente organizado pela... Espera só um pouquinho que eu esqueci de colocar o celular no mudo. Pronto. Desculpem. Esse evento produzido e organizado, gerido pela revista Cidade e Negócios, o primeiro seminário eleitoral, de quem tem somente que agradecer, principalmente na pessoa do Dr. Cláudio Moraes, pelo convite que me foi formulado e para poder estar aqui e falar um pouco de direito eleitoral, falar daquilo que a gente mais gosta, que a gente pratica no nosso dia a dia, que é justamente esse trabalho, essa lida diária para enaltecer e cada vez mais elevar o interesse das pessoas pelo direito eleitoral, que é o verdadeiro direito da cidadania, É o direito que nos dá as balizas efetivas para que a gente possa conduzir no processo eleitoral aqueles que efetivamente possam ser candidatos, e como o próprio nome diz, candidato deriva do romano cândidos, ou seja, aquele que tem as suas vestes limpas, e que a gente possa cada vez mais trazer, aperfeiçoando o direito eleitoral, trazer e ofertar para nossa população, nosso eleitorado, efetivamente candidatos que tenham as suas vestes limpas e que traga consigo, efetivamente o interesse de não só trabalhar, mas também o interesse de cuidar muito bem da coisa pública. E o tema a que me foi destinado, foi tratar justamente de abuso de poder, que é um tema muito candente, um tema muito... a cada eleição ele é muito lembrado, justamente, principalmente no âmbito popular, das pessoas que ali estão tanto fazendo campanhas na condição de apoiadores, ou de militantes políticos, como também aquelas que são espectadoras do processo eleitoral e que verificam efetivamente, em algumas situações, em algumas circunstâncias, a ocorrência de abusos. E eu trago, para falar desse tema de forma específica, um ponto fundamental, fulcral, para se caracterizar efetivamente o abuso, que é a gravidade. A gravidade, obviamente, passando pela potencialidade. Todos sabemos que o abuso de poder ele sempre estará à espreita para atacar o que a Constituição solidificou como parâmetros de um processo eleitoral rígido, trazidos lá no artigo 14 do parágrafo 9º, da Constituição Federal, que traz claramente ali a exigência de uma proteção à probidade administrativa, não só isso, mas também a buscar efetivamente uma normalidade e legitimidade do pleito, sem que haja a influência do poder econômico e do abuso de autoridade, o abuso de poder político. Então, a partir dessa concepção da Constituição Federal, quando trouxe ali claramente a expectativa de que lei complementar traria uma regulamentação a respeito dessa busca pela normalidade e legitimidade, é que nós temos efetivamente, de forma bastante clara,
a nossa lei de inelegibilidades, né? A lei 64 de 1990, lei complementar 64 de 1990. Essa lei, ela, posteriormente, a partir de uma reforma que aconteceu em 2010, e todos sabem, tornou-se muito popular sob a perspectiva de uma nova roupagem e de uma nova denominação, né? Trouxe ali naquele momento, para alguns, lei da ficha limpa, para outros, lei da ficha suja, né? Depende muito da ótica, mas é óbvio que ela se popularizou muito mais como sendo a lei da ficha limpa, né? E essa lei da ficha limpa, que foi a lei complementar 135 de 2010, ela trouxe para o âmbito da lei complementar 64 de 90, que era meramente uma lei de inelegibilidades, uma outra perspectiva para se tratar principalmente as questões relacionadas à inelegibilidade. Mas também trouxe outras circunstâncias, principalmente para se averiguar e se cravar a existência do abuso de poder, seja em qualquer circunstância que ele venha a se revelar. Abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso de autoridade, de poder de autoridade, né, que muitas vezes se relacionam com abuso de poder político, e também o uso indevido, né, dos meios de comunicação, né, que também é uma espécie de abuso que muitas vezes se revela e que, para alguns, essa revelação ela se traz, surge, né, muito mais sobre o aspecto econômico, para outras sobre o uso efetivamente, ainda que não haja abuso econômico, mas o uso efetivamente exacerbado dos meios de comunicação para favorecer uma determinada candidatura. Pois bem, então, a partir de 2010, a lei da ficha limpa trouxe o critério gravidade para se verificar e se aferir a questão relacionada ao abuso de poder em todas as suas vertentes, né? Mas não perdendo de vista os 4 elementos principais que eu falei agora há pouco, trazidos lá especificamente no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal, que se encontram no horizonte sempre que o julgador ou os atores processuais do processo eleitoral se compreenderem de tratar do abuso de poder econômico, que é a probidade administrativa, a questão relacionada à moralidade, à vida pregressa, né, mais especificamente para o abuso, a normalidade e a legitimidade das eleições, né? Sempre se busca uma legitimidade e normalidade em função da liberdade a que o eleitor deve estar gozando no momento do exercício do voto, né? Todos sabemos que eleitor sem a liberdade efetiva de sua escolha, sem o respeito a essa liberdade, potencialmente pode trazer, né, uma mácula à rigidez do pleito, né, à normalidade, à legitimidade do pleito, né? De certa forma, essa normalidade que se busca, essa legitimidade, ela vem justamente de se vislumbrar uma fidedignidade, né, ao resultado real e verdadeiro daquilo que é a vontade, né, da liberdade do sufrágio do eleitor no momento em que ele se encontra na sua intimidade com a urna eletrônica, né? Naquele momento que ele está ali na sua cabine, em que ele toma a decisão, que muitas vezes já tomou há muito tempo, né? E que ele apenas expressa a sua decisão a partir do voto, é um momento sublime e importante que tem que estar efetivamente sob essas duas circunstâncias, na liberdade para o sufrágio e que, de fato, essa liberdade represente essa fidedignidade ao resultado real e verdadeiro daquele pleito, né? Mas antes de falar de gravidade, que surgiu tão somente esse ponto específico a partir da Lei Complementar 135 de 2010, como uma inovação daquele movimento, né, de combate à corrupção eleitoral, que colheu todas aquelas assinaturas para que surgisse um projeto de iniciativa popular que modificasse a lei, né, tal qual aconteceu, a exemplo do artigo 41A, da inclusão do artigo 41A, que é o artigo específico que trata da captação ilícita de sufrágio, a compra de votos, né? Então, para falar de gravidade que surgiu naquele momento, eu preciso passar um pouco ao longo da história e tratar
tratar, de certa forma, da evolução jurisprudencial que partiu, desde um primeiro momento, da potencialidade, né? Todos sabemos que, ao longo de muitos anos, a partir da Lei Complementar 64 de 90, né, logo 2 anos após a Constituição Federal, a promulgação da Constituição Federal, essa lei surgiu para regulamentar a Constituição e ela trouxe diversas hipóteses. Dentre essas hipóteses, não havia previsão efetiva para se caracterizar o abuso de poder, a potencialidade. A potencialidade, ela surge como uma espécie de compreensão jurisprudencial, um exercício do intérprete, né, do hermeneuta, quando aplicava a lei eleitoral, né, a lei, principalmente a lei de inelegibilidades, surgiu esse exercício, e a partir desse exercício de interpretação, surge esse critério potencialidade, que, como disse, não é trazido na lei, mas sim especificamente é trazido pontualmente na jurisprudência. A potencialidade, ela surge num primeiro momento, a partir de um caso, inclusive, do Estado do Pará, né? Foi um evento muito tradicional, que é o Círio de Nazaré, né? E nesse evento houve uma entrega de cestas básicas, e com essa entrega houve um flagrante, né, em relação a essa entrega. Eu me preservo aqui não falar nomes, né, dos envolvidos, mas apenas trazer o evento jurisprudencial, e que na entrega dessas cestas básicas, os atores processuais que buscaram a justiça eleitoral pediram que houvesse ali a cassação do mandato daquele que proferiu, né, que fez a entrega, né, melhor dizendo, dessas cestas básicas. E a partir desse momento é que surgiu a discussão. Quantas cestas básicas foram doadas e qual o alcance dessas cestas básicas, que elas pudessem influenciar no resultado do pleito, de forma a ter potencialidade, e aí, nesse momento, a potencialidade que se trata é uma potencialidade numérica, né, para influenciar no resultado do pleito. Ou seja, passou-se ali a verificar, olha, se dos 10 cestas básicas, essas 10 cestas básicas são suficientes para caracterizar potencialmente o ilícito eleitoral de abuso de poder, no caso específico de abuso de poder econômico, né? Então, a partir desse momento, surge na jurisprudência esse diálogo, né? essa compreensão de que havia necessidade de trazer um critério, de certa forma, objetivo para o processo eleitoral, como se potencialidade pudesse ser um critério objetivo. Aquilo que eventualmente pode ter potencialidade para uns, pode não ter para outros, né? Então, por uma questão óbvia, né? Então, a partir daquele momento, surge esse critério, essa discussão em torno da potencialidade, e esse critério numérico, ele passa a evoluir também ao longo do tempo, passando, por exemplo, a se caracterizar e a se verificar, por exemplo, se aquelas, pegando o mesmo tema, né, do abuso, quando surgiu o termo potencialidade, a doação de cestas básicas, né? Num primeiro momento, se entendeu como aqueles que recebessem, o quantitativo daqueles eleitores que recebessem cestas básicas, pudesse, né, influenciar no resultado do pleito. Olha, se deu 10 cestas básicas, a diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocado foi de 500 votos, então logo 10 cestas básicas não teriam a potencialidade de alterar o resultado do pleito. Então, esse fator numérico, esse fator quantitativo, ele passa a sofrer diversas mutações e diversas evoluções ao longo do tempo. E essa evolução numérica, ela passa a alcançar, por exemplo, a cesta básica, ela não atinge apenas aquele que recebera, né, aquele que foi para a urna, mas sim a família, né? Porque uma cesta básica, ela vai prestigiar, ela vai alimentar, na verdade, né, não só aquele que recebeu a cesta básica, mas todo um grupo familiar. E por aí passaram a compreender diversas equações matemáticas, né, com números, para chegar a essa potencialidade. Então, cada vez mais surgia, né, o critério da potencialidade. Dentre um deles, eu posso trazer aqui um exemplo, foi um caso de um prefeito, por exemplo, que nomeou um número de pessoas por contratos temporários no ano eleitoral, né? Então, essa nomeação de um número relevante de servidores, né, temporários, ainda que temporários, com uma relação altamente precária com o município, ela geraria automaticamente
uma potencialidade de afetar o resultado do pleito, a depender do número de servidores que foram nomeados, porque esses servidores que foram nomeados, obviamente, teriam famílias, e essas famílias seriam beneficiárias. Então, percebam todos que passou esse critério a um subjetivismo bastante, de certa forma, bastante exacerbado, né? Porque começaram a fazer interpretações tanto para punir, né, de forma exaustiva, né, aqueles que disputavam o pleito, quanto também para livrar de eventuais práticas de abuso de poder econômico ou de poder político, aqueles que eventualmente lançassem mão, né, dessa ferramenta para buscar o voto e para tirar a liberdade do eleitor no exercício do voto. Bom, então, em determinado momento, o TSE, nas suas interpretações, passou a compreender que esse fator numérico, por si só, ele já não era suficiente para se verificar e se aferir o abuso de poder, né? E a partir daquele momento, o TSE evolui para interpretar que a potencialidade ela não se dá tão somente relacionada ao resultado do pleito, ou seja, a diferença de votos que teve um candidato de outro, mas também eu falo também porque esse critério não foi totalmente abandonado, mas também para especificamente se verificar se havia um potencial lesivo ao próprio pleito, uma vez que, como eu disse no princípio dessa minha fala, não só como resultado, né, fidedignidade, aquele resultado do pleito, resultado real e verdadeiro, como também a liberdade para o sufrágio, ela deve ser calcada nos princípios trazidos na Constituição, princípios de normalidade e legitimidade das eleições. Então, logo, aquele que se elegeu lançando mão de abuso de poder em quaisquer de suas vertentes, ele teve uma vantagem indevida em relação aos demais e atingiu a igualdade de oportunidades, afrontando necessariamente a normalidade e a legitimidade das eleições. Então, a partir dessa nova evolução da interpretação quanto à potencialidade, é que o TSE começou a evoluir para descaracterizar não só o resultado, trazer não só o resultado do pleito como algo relevante, mas também a legitimidade, o ataque à legitimidade, né, do pleito, né? Então, quando há esse ataque à legitimidade do pleito, e esse ataque possui uma potencialidade efetiva para tirar a normalidade da eleição, ou seja, para tirar o resultado, que é a liberdade do sufrágio do eleitor, o eleitor votar com seu estômago, votar com a fome que está sentindo, votar com a necessidade de tirar um dente, votar com a necessidade de ter ali na sua boca uma prótese, uma chapa, né? Votar com a necessidade de ter que pagar uma conta de energia elétrica. Então, tudo isso passou a afrontar de forma mais efetiva a legitimidade das eleições por conta de afetar a liberdade do sufrágio. Pois bem, quando o TSE chega nesse entendimento, é que vem a norma, vem a lei claramente e diz lá, e traz, né, no seu objeto, dizendo o seguinte: olha, a partir desse momento da sanção dessa norma, para a configuração do ato abusivo, né, daquele ato que atrai o abuso de poder, como eu disse, nas suas diversas vertentes, não será mais considerada a potencialidade de alterar o resultado do pleito, mas apenas a gravidade das circunstâncias em que esse ato se deu. Então, essa mudança, ela demandou, obviamente, um grande esforço interpretativo, porque você tira de um elemento subjetivo, que é a potencialidade, e traz para outro elemento também subjetivo, que é a gravidade. Todos sabemos que, por exemplo, no direito penal, você tem um código penal com diversos crimes, né, ali trazidos, e cada crime com a sua pena específica. E essa pena desse crime, ela é trazida pelo legislador de forma a contemplar de maneira proporcional o delito ocorrido, né? Então, o tipo penal, ele corresponde necessariamente a uma pena que o legislador compreendeu ser uma pena proporcional
né, a ocorrência daquele delito. Não só isso, mas ali no próprio Código Penal você tem lá também critérios de agravamento da pena, né, que podem aumentar, inclusive, mais a pena, e outros critérios que podem também mitigar essa pena, né? Então, a gravidade no direito penal, ela é uma gravidade op leges, ela é uma gravidade prevista. A margem de interpretação deixada para o juiz, o julgador, ela é uma margem objetiva trazida na própria lei, né? Nas atenuantes e nas agravantes, como eu falei. Então, ou seja, óbvio que o crime de roubo ele é pior do que o crime de furto. Por quê? Porque o roubo ele pressupõe a utilização de alguma circunstância, uma arma de fogo, né? uma faca, enfim. E o furto é aquilo que se extrai furtivamente e que não causa tanto dano àquela vítima do crime, né? Então, por isso que o legislador trouxe lá gradações de sanções penais a serem aplicadas. No abuso de poder, voltando aqui para o nosso direito eleitoral, a gente tem uma coisa totalmente diferente. Nós temos no abuso de poder um critério específico, que é a gravidade. E a gravidade, ela não está devidamente graduada. O abuso de poder, ele é um tipo aberto, se é que nós podemos falar que se trata de um tipo, né? Porque há uma discussão, e houve uma discussão muito séria no Supremo Tribunal Federal, quando da discussão sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa, de saber se havia uma sanção aplicada, né, o direito sancionador eleitoral, ao aplicar uma punição àquele que pratica abusos, por exemplo, ele estaria dentro de um critério de punibilidade equivalente ao critério da aplicação de pena no direito penal, né? Então, essa discussão foi encetada no Supremo Tribunal Federal, que entendeu naquela oportunidade que a sanção, que a pena não equivaleria à sanção, e que não se poderia falar que a punição trazida no direito eleitoral seria uma sanção. Eu discordo de forma bastante respeitosa ao Supremo Tribunal Federal, porque, na minha concepção, essa discussão ela surge para trazer à baila apenas a interpretação e saber se a lei da ficha limpa ela retroagiria para alcançar situações ocorridas anteriormente à sua sanção, né? E eu quero crer que naquele momento o Supremo Tribunal Federal ele tenha compreendido, interpretado de forma, com todo respeito, casuística, né? Para alcançar justamente, para fazer com que essa lei tenha uma retroação em malam partem e que alcançasse aqueles delitos, né, ocorridos e uma vez punidos por outras sanções na vigência da redação anterior da norma, né? Então, voltando aqui para a nossa circunstância, então a gravidade ela tem esse critério subjetivo, tratando, obviamente, de uma situação de tipo aberto, que é o abuso, e, por sua vez, ela está submetida a um critério de julgamento aplicado especificamente relacionado à proporcionalidade, né? Observando e tendo no seu horizonte a razoabilidade. Então, devemos compreender que o julgador ele tem que ter, naquele momento, a razoabilidade como norte e como critério de aplicação da sanção a proporcionalidade. O problema maior que nos encontramos é que na gradação, por exemplo, da captação da conduta vedada, a gente encontra lá uma gradação, ou seja, aquele sujeito que agente político pratica uma conduta vedada, se for processado pelo dispositivo específico das condutas vedadas, ele tem uma chance maior de não sofrer o que a gente chama de pena capital no direito eleitoral, que é a cassação de mandatos e a imputação de inelegibilidade, né? Que tira o sujeito da vida pública ali por 8 anos, que não é pouca coisa. Se considerar, no curso desses 8 anos, são quase 4 mandatos, 4 e possibilidades de disputa eleitoral, né? Então, a gravidade ela tem que não perder esse norte, né, de proporcionalidade
Mas eu costumo dizer o seguinte, que hoje é muito mais vantajoso para um agente político, que seja, por exemplo, candidato à reeleição, ou que seja beneficiário de um ato, que ele possa ser processado pela lei, especificamente pelo dispositivo de lei da conduta vedada. Porque lá você tem possibilidade de aplicação de sanção, de advertência para que ele pare de praticar o ato de conduta vedada, cesse imediatamente. A segunda hipótese é a aplicação da sanção de multa. E a terceira hipótese é a sanção de cassação, que, consequentemente, atrai a inelegibilidade. Né? E no abuso de poder, não, você só tem uma hipótese, que é a cassação do mandato. Então, se caracterizou o abuso, com a presença da gravidade, o resultado prático e direto é, obviamente, a cassação do mandato. Então, percebam que o legislador, ao introduzir esse dispositivo, ele acabou colocando um abacaxi na mão do julgador, que fica, de certa forma, impossibilitado de, a toda evidência, aplicar a proporcionalidade. Ou seja, se compreende que um ato é grave, que tem gravosidade suficiente para afetar a rigidez e a legitimidade do pleito, naturalmente esse ato ele deve ser punido, sancionado com a cassação de mandato e a imputação de inelegibilidade. E percebam que, com a evolução jurisprudencial, mesmo aqueles que tenham terminado o mandato, que não possam ser mais objeto de uma cassação do mandato, ele necessariamente ele também pode ser apenado, né, sancionado para alguns, né, com a inelegibilidade, que também é uma sanção capital, é uma sanção grave, né, não deixa de ser grave. Né, e na concepção prática da jurisprudência, a gravidade é tudo aquilo que causa um estrépito, tudo aquilo que causa um ruído, um barulho, né, de certa forma, a atrair, a influenciar na legitimidade das eleições, que esse sempre, tanto a normalidade quanto a legitimidade, são as balizas, né, essas sempre são as balizas para se verificar efetivamente a existência da gravidade. E aí vem uma discussão muito forte, né, se a gravidade efetivamente afastou a análise da potencialidade da discussão, do cenário, né, de discussão sobre o abuso de poder. Ou seja, o caso concreto que se apresenta diante da norma posta. Né? E a jurisprudência ela tem evoluído de tal forma a compreender que o legislador, de alguma maneira, ele acabou por inserir o julgador numa espécie de armadilha. E aí é que começa a surgir uma espécie de relativização, de se compreender que, ainda que grave um fato, ele tem que ter uma gravidade suficiente para macular o resultado, a legitimidade do pleito, a normalidade do pleito. O fato, por exemplo, de alguém fazer uma promoção pessoal na propaganda, por exemplo, é uma espécie de abuso, sim, se for considerado que aquela pessoa que praticou esse abuso utilizou de recursos financeiros de forma exacerbada. Então, pode sim ser considerado grave o fato? Sim, pode ser considerado grave. Mas a pergunta que vem logo na sequência, ele tem potencialidade lesiva para afetar a legitimidade, a normalidade da eleição? Então, a partir desses questionamentos é que o TSE passa a fazer uma nova evolução jurisprudencial e considerar que a potencialidade, tão somente relacionada ao número, né, ao resultado do pleito, ela deixa e deve ser deixada de lado, porque a lei assim o impôs, mas a potencialidade lesiva, essa não. Essa pode ainda ser considerada para fins do resultado do pleito. Eu vejo que meu tempo aqui já estou quase chegando aqui no meu limite e me encaminho para a conclusão, dizendo a todos e a todas que nos acompanham que, de fato, a potencialidade lesiva, a potencialidade em si, ela não deixou de ser utilizada, não obstante a determinação da lei. Inclusive, a potencialidade numérica. Vejam todos que a potencialidade numérica, não obstante, tem diversos julgados já nesse sentido, não obstante não possa ser considerada para fins de aplicação da sanção relacionada ao abuso, ela pode sim, e ela deve ser observada
como um critério apenas exemplificativo, apenas um critério de observação. Porque, por exemplo, numa eleição que você tem uma diferença de um candidato teve 80% dos votos, o outro teve 20% dos votos, se você verifica um fato que atrai gravidade, é óbvio que esse resultado do pleito, para aquele que praticou essa gravidade, né, o ato que é reputado como grave, ela deve ser considerada para fins de proporcionalidade na aplicação da sanção. E quando se fala em proporcionalidade, como eu falei a todos e a todas que nos acompanham, está se falando de técnica de decisão, observando o seu norte, que é a razoabilidade. Então, essa potencialidade, ela se convola em potencialidade lesiva, e uma vez existente a potencialidade lesiva, está presente o critério da gravidade. Até porque o próprio TSE passa a compreender que existem as chamadas gravidades moderadas, ou seja, ainda que seja grave um fato, ele não tem uma potencialidade lesiva de forma a atrair sanções tão graves e tão duras para aqueles que se lançam, né, candidatos num pleito eleitoral. Então, dessa forma, eu encerro, né, a minha participação, a minha fala nesse seminário, né, eleitoral, importante seminário eleitoral, para dizer a todos que eu estou muito grato, não só pela atenção, mas sim pela inteligência daqueles que acompanham um tema tão importante, que é o tema eleitoral, que todos nós somos apaixonados. Muito obrigado.